Olá, eu sou a MP e como eu posso te ajudar hoje? Vamos falar sobre cinema, e não é uma crítica ou uma análise não, é como ele veio parar aqui, na Paris dos Trópicos. Então pega a pipoca que a sessão já vai começar. Então, tu sabe aquela caixinha meio marrom que tinha uma manivela e um cara se escondia por trás? Aquilo dali era o cinematógrafo, criado em 1895 pelos irmãos Lumière, e foi a porta de entrada para a projeção de imagens em movimento. Não demorou muito para que se espalhasse pelo mundo todo, já que todos estavam curiosos para apreciar a novidade. Em menos de 2 anos já estava tudo aqui em Manaus, no Teatro Amazonas, e lá só era exibido para elite no começo, e passava filmes do cotidiano da cidade e sobre a selva. E a sétima arte teve a sua Belle Époque contada através do cinema de rua, que era o local destinado exclusivamente para a exibição desses filmes. Na capital, tudo se iniciou no Cassino Teatro Julieta, que posteriormente veio se chamar Cine Guarani. Teve mais de 70 anos de serviço ao entretenimento. O próximo cinema em Manaus foi o Cine Avenida. Ele veio em 1936 e lá foi exibido o primeiro festival de cinema amador do Amazonas. E no Avenida se destacava também a figura da dona Iaiá, que era proprietária e ficou super famosa por indicar os melhores filmes e sessões. E com tudo isso, foi inevitável que surgisse aqui em Manaus o movimento cineclubista. Ele foi liderado pelo Márcio Souza, ele que comandava as principais críticas de obras da época. E olha só que engraçado, filmes como A Noiva, do diretor François Truffaut. E Dio como te amo. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Que inclusive representou a Itália no Festival Eurovisão da Canção. Esses filmes simplesmente ganharam os brasileiros, eles realmente abraçavam esses filmes. Então os críticos de plantão tinham que ter muito cuidado, porque se eles falassem de uma forma negativa do filme, os passes livres deles para os cinemas era cancelado na mesma hora. E também existiu o Cine Ipiranga e o saudoso Cine Odeon, e ele era o mais requintado da época, e ele tinha um sistema de ventilação super bom. Tinha ventiladores de teto, uma arquitetura super boa para circular lá. Enfim, era a novidade da época. Com o fim desses 2 cinemas de rua, foi se perdendo a arte de fazer pôsteres manuais. E eles realmente eram tão realistas que eles atraíam mais ainda os telespectadores. Inclusive aqui em Manaus tem a história do filme Tubarão 3. Era um cartaz com gotas de sangue saindo dos dentes do tubarão. Eles assustavam os fregueses algumas vezes. E uma outra boa história envolvendo esses pôsteres de filmes envolve como protagonista o Papa João Paulo II. Ele veio aqui para Manaus visitar e ele passou em frente na década de 80 ao Cine Chaplin. E lá estava o cartaz do filme Emanuele, que é um filme pornô. E aí eles tiveram que colocar às pressas uma tarja, dando boas-vindas para ele. Só que ele parou lá e abençoou aquela tarja. Então, Deus abençoe Emanuele. E ainda nos anos 80, as pequenas salas de cinema dominaram o centro da cidade. Era tanto cinema que eu tive que fazer uma colinha. Pera aí. Obrigada, produção. Tá, vamos lá. Era o Cine Chaplin, o Cine Oscarito, o Cine Carmen Miranda, Cantífilas, Cine Grande Otelo, Cine Renato Aragão, Cinema 2, Cinema Ideal e Estúdio Center. Ai, gente, é muito cinema. Os cinemas não tinham muitas exceções sobre o que era reproduzido. Tinha de tudo. Musicais, terror, drama, suspense, ação, inclusive animes. Super Campeões não é o anime mais antigo que você já assistiu. Eu acho que o seu avô já deve ter visto esse. Pergunta dele, Zillion. E os cinemas do centro chamavam acima de tudo um público muito jovem, que era formado de maioria por estudantes. E eles meio que sustentavam o cinema da época. Mas com a modernidade, o brilho do cinema de rua foi se apagando. Mas ainda assim ele exibiu grandes clássicos do cinema, como O Vento Levou, O E.T., Ghost do Outro Lado da Vida. E encerrando a era brilhante dos cinemas de rua, Homem-Aranha, em 2002. E apesar de tudo isso, a gente não deve olhar de forma ruim. Hoje em dia a gente tem o filme 3D, 4D, realidade virtual, 360. Enfim, o cinema evoluiu muito. E lembrar do passado só faz a gente valorizar ainda mais a sétima arte. Então, silêncio, muito obrigada pela preferência e uma boa sessão!